Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. Festa na Casa Nova. Lucas, o rapaz que me conta esse relato, revela que isso aconteceu quando ele estava terminando o ensino médio. Ele estava numa fase que ele tinha acabado de sair da casa dos pais, ele tinha começado a procurar o primeiro emprego e ele estudava no período da manhã, nessa época ainda. Só que devido à carga horária desse novo emprego, sem horário comercial, ou seja, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele não poderia mais continuar terminando os estudos no período da manhã, tendo que passar para o período da noite. Os pais deles, que era muito conservador, não aceitou muito bem essa ideia dele passar para a noite, porque na cabeça deles a noite só estudava marginais, nesses colégios de setor estadual, eles falavam que não prestava para o filho deles estudar naquele horário. Então, o Lucas bateu o pé, falou que iria sim, que não ia perder essa proposta de emprego, vendeu a motinha que ele tinha, ele fala que tinha uma mobilete, e alugou uma casa comprando os móveis o que tinha com o dinheiro da mobilete que ele conseguiu vender. Ele fala que comprou uma televisão dessas de tubo antiga, uma geladeira e um colchão. Era isso tudo que ele tinha na casa nova. Outros familiares, preocupados e querendo conhecer essa casa nova que ele tinha alugado, acabou levando algumas coisas, levou cortina, levou lençol para pôr em cima da cama, travesseiro, essas coisas básicas para quem tá começando a morar em casa, que quando a gente começa a morar sozinho, né, tudo é muito caro, tudo é gasto, tudo é muito novo, tudo é muito novo e tudo tem que ser adquirido para você ter uma vivência ali naquela casa. E assim foi feito. Ele, muito teimoso, conseguiu alugar a casa, conseguiu comprar as coisas básicas, né, para passar para dentro e começou no novo trabalho. Mais ou menos com uns 2 meses que ele já estava ali naquele trabalho e também estudando à noite, ele conseguiu mudar para terminar. Ele fala que é o terceiro ano, o último ano dele no ensino médio era à noite, já se adaptando, né? 2 meses nessa casa nova, com essa nova rotina, esse novo horário de trabalho, esse novo horário da escola. Tava indo tudo muito bem. Até que um dia ele saiu da escola, ele terminava mais ou menos umas 10 horas da noite, mais ou menos umas 10h30, 10h45, ele já estava chegando em casa. Ele percebeu que da esquina de onde ele estava chegando caminhando, ele via como se tivesse gente dentro da casa, como se a televisão tivesse ligada, porque pela cortina ele viu uma luz azul. Então ele falou: a televisão tá ligada e parece que tem vultos e barulhos de gente lá dentro da casa, que estranho. E começou a ficar preocupado, porque ele não tinha muito, mas o que ele tinha estava ali dentro. Então ele acelerou o passo, né? Buscar entender o que estava acontecendo ali. E quando chegou no portão da casa, que era de grade, ele já conseguia ver do lado de fora que parecia ter gente lá dentro, gente conversando, e como se estivesse numa festa, numa social. Mas era estranho, porque na porta da casa dele não tinha nem moto, nem carro, nem bicicleta. Então, como que aquele pessoal chegou até ali? E o mais preocupante, como que aquele pessoal conseguiu entrar dentro da casa? Foi onde, quando ele destrancou o portão e foi de caminho à porta da sala, ele viu que pela cortina da janela apareceu uma mulher. Uma mulher de camiseta branca, gorda, sabe? Bem grandona. Ficou olhando assim para fora, olhava para um lado, olhava para o outro e fechou a cortina. Só que ele percebeu que esse olhar dela estava meio vazio, porque é como se ela não estivesse enxergando ele, que estava bem ali na porta. Ou seja, ela olhava para um lado, olhava para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa, mas não o enxergava. E foi onde ele terminou de abrir a porta, né, de destrancar a porta. Quando ele abriu a porta, um breu. Não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha barulho. Tava ali o colchão dele no chão, a televisão desligada e a geladeira na cozinha. Não tinha nada. Não tinha nada. Como já era quase 11 da noite, aquele bairro era residencial, ele fala que não quis incomodar ninguém aquela noite, só ficou muito cabreiro, pensando se o que ele tinha visto era real ou não era real, ou era um sonho, ou o que que era, porque ele tinha nitidamente até as características da mulher que abriu a janela, que foi a única que ele conseguiu ver, porque ele via que tinha uma interação de outras pessoas dentro da casa, mas que escreveu, né, aquela mulher, e foi onde, no outro dia, ele saindo para trabalhar, cruzou com o vizinho e contou esse relato a caminho do ponto de ônibus que ele pegava para ir trabalhar. Para qual foi a surpresa dele que o vizinho revelou que por aquela casa já tinha passado 2 pessoas e que as 2 pessoas tinham visto a mesma coisa, que teria visto
a mesma coisa que ele viu. Um dia chegando em casa, tendo a impressão que tinha gente dentro de casa, uma mulher abrindo a cortina, com uma mulher de camisa branca, gorda. E aí? Ele revela que ficou assustado porque viu que tinha mais pessoas que já tinham passado e visto pela mesma coisa que ele tinha passado e viu, e que não tinha muita explicação. Ele termina falando que não teve mais coisas no decorrer dessa casa, ele nunca mais voltou a ver. Ele morou ali mais ou menos um ano até ele conseguir mudar de casa de novo. Só que ele fica com essa curiosidade de o que aconteceu e por que outras pessoas também tinham visto a mesma coisa. Fica aí o mistério, né? Porque bem um fantasma ou um espírito não é, né? Porque não ficou ali atormentando ou perturbando ou tentando se comunicar. Era como uma impressão, né? Uma coisa que ficou ali marcada naquele lugar, naquela casa, e se repetia para algumas pessoas de X em X tempo, bastante curioso. E ainda mais com tantos detalhes, né? Que ele consegue relatar a pele. Ele fala até que a mulher. Ele fala a cor da pele da mulher. Ele fala que a mulher era parda, gorda. Então, assim, ele tem a fisionomia dela como se pudesse buscar uma imagem, né, dos outros moradores que passaram ali pelaquela casa, deixando aquela impressão ali que se repetia uma e outra vez. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, deixe também o seu comentário, ele é muito importante, eu sempre estou lendo tudo que vocês deixam aqui. Assista esse outro relato que eu vou deixar aqui no final, ele também está impressionante. Um beijo e tchau!